E espiritualmente falando, é a verdade, mas desde o ponto de vista físico, não é assim. Quando você é fraco fisicamente, não é forte fisicamente. Por exemplo, se você está na academia e colocam 200 quilos no supino, e você pensa, sou fraco, nunca he podido fazer, mas eu vou tentar, não? Vamos lá, se anima, você se anima, fica com ânimo e coloca 200 quilos, o que vai acontecer? A barra vai matar você. Mas espiritualmente, as regras espirituais são muito diferentes das regras do mundo físicas. Quando você é fraco, biblicamente, você é forte. E esse é o título da nossa pregação hoje. Amém. Quando fraco, forte. O que vamos fazer hoje é muito incrível. Vamos ler um capítulo da Bíblia inteiro. Amém? Amém. Vamos ler Romanos capítulo 1. Amém. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos é uma carta escrita por o apóstolo Paulo. E ele está escrevendo a uma igreja que, na verdade, ele nunca foi. Mas ele escreveu uma carta à igreja para animar a igreja. A carta, sem dúvida, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo, inspirado por Deus, fala à igreja. Amém? Capítulo 1 é incrível. E vamos ler este capítulo. Agora, devo falar algo. É um capítulo bastante forte, amém? Mas é um capítulo bom para todos nós, amém? Então, vamos lá, vamos começar lá, vai ser muito bom. Capítulo 1, versículo 1, fala: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas das escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito da santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, Jesus, e por causa de seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência, que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados que pertencem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz de parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Uau! O que hemos lido acá nos primeiros 7 versículos é a introdução da carta. E Paulo aqui fala, inspirado por Deus, algo muito incrível. Ele fala que ele foi chamado para ser quê? Apóstolo, amém? Amém? Ele foi chamado para ser um apóstolo de Deus, para pregar o evangelho de Deus. E depois fala nesta parte algo muito incrível. Fala que o evangelho tem que ser pregado em todas as nações, amém? Amém. Que é algo muito incrível. Como se aplica isso a nós? Paulo foi chamado por Deus, amém? E da mesma forma, você tem que entender, se você é um discípulo, você foi chamado por Deus, amém? Amém. Não foram homens que chamaram vocês, foi Deus. Se você segue a Deus hoje, é por Deus. Deus te chamou. Sim, talvez Deus usou pessoas para estudar a Bíblia com você, etc. Mas foi Deus que te chamou para ser um verdadeiro cristão, amém? E é incrível ver a igreja inteira hoje, amém? Amém. É incrível ver a região leste, amém? E a região oeste e sul juntas, amém? É incrível porque podemos ver todos os nossos irmãos por lo menos uma vez por mês, amém? E temos saudade de ver os irmãos, estar com eles, de dar um abraço cálido aos irmãos. E hoje podemos fazer isso, amém? E depois do culto, você pode ir lá e tomar um café e caminhar na Paulista, que é como um parque hoje, amém? E passar um bom tempo lá também, amém? Então, mas aqui vemos que Paulo foi chamado por Deus.
E nós vimos hoje aqui a Damaris apresentada, amém? Damaris foi batizada, mas Damaris, olha isto, foi chamada, por quê? Por Deus, amém? Sim, foram irmãos que convidaram ela a estudar a Bíblia, etc. Mas foi Deus que ajudou a ela a tornar-se uma verdadeira cristã. Por que falou isso? Porque alguns de nós, às vezes, temos a tentação de querer abandonar a Deus. Olha isso. De querer, ainda por nosso pecado, ir embora da igreja. Mas não. Se você foi chamado por Deus, você nunca abandona a Deus, amém? Porque foi Deus que lhe chamou, não foram homens que chamaram você. E se Deus chamou você, você fica fiel até que um dia leve você nos céus, amém? Porque somos chamados por Deus. Depois, como lemos aqui, como falei, fala que vai ser pregado a todas as nações, amém? Que incrível! No primeiro século, eles tinham esse enfoque, eles tinham esse alvo, que todas as nações conheçam a Jesus. E uma igreja verdadeira de Deus tem o mesmo foco. O foco não é local somente, é de chegar a todas as nações, amém? Por exemplo, como movimento de igreja, este ano 2016 foi incrível. Nós somos uma igreja local, mas somos parte de uma igreja mundial no mundo inteiro que está focada em evangelizar o mundo nesta geração, amém? Então, incrível. Só no ano 2016, este ano, já se implantou a igreja em Bogotá, Colômbia, amém? Que é onde minha esposa nasceu, amém? Ainda gosto muito de Bogotá, muita comida, sempre subo muitos quilos quando vou lá. Também se plantou a igreja em Seattle, Washington. Também agora, em agosto, se vai plantar a igreja em Tampa, Flórida. Tenho familiares lá. Também se enviou um time missionário a Lagos, Nigéria. E já o time está lá. Está lá, se você entra no Facebook, você vê todas as entradas que eles têm lá. E fala dos milagres, e estão bautizando pessoas lá, amém? Também agora em agosto, vamos implantar a igreja em Dubai. Emirados Árabes Unidos, amém? Que é um país muçulmano. E a cruz de Cristo pode vencer ainda o Islã, amém? Com Jesus, nada é impossível. E ao final do ano, se Deus permitir, você vai implantar a igreja em Bangalore, Índia. Que a maioria de nós nem sabe onde é isso. Bangalore, Índia. Índia é um país de 1 bilhão de pessoas, amém? E Bangalore está lá na Índia e vamos implantar uma igreja lá também, amém? Deus se está movendo em todas as nações, amém? E também, irmãos, algo muito importante para nós, que sabemos cá. Hoje estamos tendo nosso primeiro cultinho lá, com poucas pessoas, lá em Rio de Janeiro, amém? Caio está animado lá, ele está em Niterói, lá no Rio, e eles estão muito animados. Eu acho que eles tiveram já seu culto na praia, amém? Imagina, muito bom ter um culto na praia. Que sofrimento estão passando eles lá. Mas vamos seguir lendo a escritura, amém? Vamos ao versículo 8. Fala: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora finalmente, pela vontade de Deus, seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Paulo outra vez fala aqui sobre mundialmente, e ele fala sobre o evangelismo mundial, e fala também que ele está orando por as igrejas, amém? Ele está orando por os irmãos. Irmão, que você ora? Muito importante, às vezes somos, eu não tenho na cabeça como discípulos,
oramos simplesmente por problemas que temos. Vamos a Deus, Deus, tenho esse problema, ajuda-me, por favor. Mas aqui fala que Paulo orava por os irmãos. Quanto mais nós temos que orar por nossos irmãos, para que Deus nos proteja espiritualmente. Temos um inimigo, infelizmente, Satanás. Ele está atacando constantemente. E por meio da oração, se você ora por seu irmão, por sua irmã, Deus trabalha com seu Espírito Santo e protege a cada irmão, amém? É um privilégio poder orar por todos os irmãos. Eu te quero animar a que você ore por os irmãos da igreja, amém? Por todos os irmãos que estão em seu grupo. Todos nós temos um bate-papo. Ora por os irmãos no teu bate-papo, amém? Ora para que Deus trabalhe fortemente com cada um deles, amém? Ora por nome por eles, por suas necessidades. Quando você ora por os irmãos, menciona eles por nome e ora por suas necessidades, você se aproxima ao irmão espiritualmente. Você tem uma conexão espiritual que, ainda que você cumprimente o irmão, sabe que algo está unindo você, e é exatamente a oração que une vocês espiritualmente. Eu oro por toda a igreja todos os dias. Temos exatamente na igreja 160 discípulos, amém? E ainda consigo orar por todos por nome, amém? Mas vai chegar um tempo que eu sei que não vou poder conseguir, mas ainda com minha memória consigo 160 por agora, amém? Então, é para mim um privilégio poder orar por cada irmão da igreja. E ainda, por isso que lembro os nomes de todos vocês, ainda que esqueci o nome hoje, mas tudo bem. Ricardo e Benedita, eu falei, Ricardo, seu nome é Antônio, não? Falou, não, é Ricardo. Eu falei, desculpe-me, eu estava orando por Antônio e Benedita, e é Ricardo e Benedita, amém? Mas o Espírito de Deus sabe o que eu estava fazendo, amém? Irmão, você, desculpe, amém? Orei com outro nome, mas tudo bem. Deus sabe, amém? Mas é incrível poder orar por cada irmão. Eu te quero dar esse desafio. Ora por os irmãos em teu grupo, amém? Ora por teus irmãos, porque Deus faz uma diferença com a tua oração, amém? Vamos seguir lendo aqui, versículo 11 ao 13 fala: anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Isso é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais irmãos. Então aqui fala que, incrível, olha o coração de Paulo. Ele queria ver os irmãos, amém? Ele queria ver os irmãos para quê? Para fortalecê-los, para ser mutuamente encorajados na fé, amém? E esse é o ponto do culto hoje. Podemos estar todos juntos, amém? Para encorajar-nos na fé, amém? Logicamente, é melhor reunir-nos separados por duas razões. Número 1, é muito mais barato. Número 2, é melhor para as visitas. Então, se tem um culto lá em São Miguel, é muito mais fácil para as visitas lá em São Miguel, amém? Temos um culto no Campo Limpo, é muito mais fácil para as visitas lá ir no Campo Limpo, ou Butantá, etc, amém? Mas por que estar juntos? E pagar mais dinheiro para estar juntos? Por quê? Porque queremos encorajar-nos na fé, amém? É muito animador, estou falando espanhol. É muito animador ver-nos uns aos outros, amém? E esse é o coração que tinha Paulo nas Escrituras. Vamos seguir lendo cá, versículo 14, 17, fala: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes.
Pois isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Uau! O justo viverá pela fé. Quem fala do Evangelho? Nós como cristãos temos o privilégio, temos a honra, temos o dom de Deus não merecido de pregar o Evangelho de Deus, amém? O mundo prega muitas coisas, prega a sua empresa, prega sobre diferentes coisas, mas nós pregamos a Cristo, amém? Que é o mais importante para pregar nesse mundo, amém? E nós fazemos isso por meio da fé. Nós temos fé que quando pregamos o Evangelho, algo vai acontecer, amém? Porque o Evangelho, como fala aqui, é o poder de Deus. E como vimos antes, o poder vem da palavra dinamite no grego. Fala que o Evangelho é dinamite de Deus, também que explode e nada pode conter. Por quê? Porque você prega com fé, amém? Algo muito interessante que aconteceu comigo. No ano passado, em novembro, eu viajei a Santiago, Chile, para ajudar os irmãos lá com o ministério universitário, com Malcolm e Alexa, lembram? Malcolm e Alexa eram os líderes universitários lá. E eu estive com ele na Universidade Católica lá, fui com ele, compartilhamos muito a fé, e foi muito bom. Eu conheci um rapaz lá, de engenharia, que se chama Ivo, e comecei a estudar a Bíblia com ele. Mas eu fui embora 3 dias depois. Ivo parou de estudar a Bíblia. Acontece, não? Estuda a Bíblia com alguém, para de estudar a Bíblia. Agora, semana passada, Alfredo, líder da igreja lá, me chama. Raul, ele falou, tudo bem? O que está acontecendo? Ele falou, Raul, você não vai acreditar. O rapaz que você compartilhou a fé, Ivo, quase 9 meses atrás, ele voltou, estudou a Bíblia e essa semana foi batizado, amém? Falei, amém? Amém? Quem ensina isso? Que quando você tem fé, coisas vão acontecer. Ainda se não acontecem em seu tempo, você prega o Evangelho e uma semente fica no coração. E como fala Isaías 55, essa semente não vai embora até fazer seu efeito, amém? Então por isso é muito importante para nós pregar o Evangelho, compartilhar sua fé, fazer estudos bíblicos. Você vai ver que se você persevera, alguém se vai convertir, amém? E é muito incrível poder ser usado por Deus. Vamos ao versículo 18 agora. Aqui se coloca um pouquinho mais difícil a escritura, amém? É muito bom esta parte aqui. Vamos ler aqui. Fala, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Aqui tem muito em 2 versículos que fala que a ira de Deus está descendo dos céus contra as pessoas que pecam, que somos todos nós. A ira de Deus, vamos entender isso um pouquinho depois. E fala que o homem não tem desculpa para não seguir a Deus. Isso que fala aí. Por quê? Porque somente o mero fato da natureza, o que Deus criou, é suficiente evidência para o homem buscar a Deus. A natureza
é suficiente para buscar a Deus. Os agnósticos, os ateus, não têm desculpa diante de Deus. Não tem argumento. Não tem nada que você pode falar a Deus no último dia. Falar, Deus, não tinha suficiente evidência para acreditar em você. Ele fala, eu tive muita evidência. Olha a natureza. A natureza é suficiente para acreditar em Deus. Mas eu era agnóstico antes de ser discípulo. Eu não acreditava em Deus, eu acreditava que havia uma força, um yin-yang, havia algo como Star Wars, não? O lado bom da força, o lado ruim da força. Eu não acreditava em Deus como antes, eu era agnóstico. E como gostava muito de quadrinhos e ciência ficção, eu voava nessas áreas, não? Mas eu tive que entender, uau, Deus é verdade. E uma das coisas que eu falo às pessoas que são ateias, não, é que a natureza é suficiente, como fala a Bíblia, para acreditar em Deus. E tem o argumento de desenho inteligente, que fala assim, desenho inteligente amerita desenhador inteligente. Por exemplo, se eu encontro meu celular Samsung, amém? Se eu encontro esse celular no deserto, eu vou assumir que alguém fez o celular. O celular não se criou naturalmente. Por quê? Porque é complexo. Então, o mero fato que esse Samsung celular existe implica que alguém criou o celular, verdade? Okay. Por quê? Por sua complexidade. Ainda que às vezes não funciona muito bem. Mas a mesma coisa se aplica com Deus, com a natureza. A mão humana é uma máquina incrivelmente complexa. A forma que se move, que funciona. A mão humana é 100 vezes mais complexa que um celular. Então, o fato que o ser humano existe com sua complexidade implica que teve um criador inteligente. E pode ver uma árvore, fotossíntese, pode ver os peixes, quimossíntese. Tem muitas coisas que acontecem na natureza que são incrivelmente complexas, que não podemos entender. Implica que alguém inteligente criou. Outro argumento que é bom para dar é, porque alguns falam, ok, Raul, eu acredito em Deus, mas não acredito na Bíblia. Tem ouvido isso alguma vez? Tem um bom argumento para a Bíblia? É isso. Ok, você não acredita na Bíblia? Tudo bem. Como que tudo bem? Tudo bem. Se você não acredita na Bíblia, você pode não acreditar na Bíblia. Mas, como você vai acreditar na Bíblia? Se você não obedece à Bíblia, você tem consequências terríveis em sua vida. As consequências de não seguir a Bíblia são evidência da Bíblia em si. Se você tem 20 anos, você não entende isso, porque você é jovem e você pode cometer muitos erros. Mas quando você tem 30, 40, 50 e mais, você entende, nossa, olha meus familiares que decidiram não seguir a Bíblia. Olha as suas vidas. Olha o fulanito lá que não seguiu a Bíblia. Olha a sua vida. As pessoas que não seguem a palavra de Deus, é impossível ter bons relacionamentos. Impossível. Porque não pode perdoar, não pode ter altruísmo. As pessoas que não seguem a palavra de Deus, é impossível ser puros sexualmente. Perdem seus matrimônios, são egoístas. Somente a consequência do pecado é suficiente para nós acreditar na palavra de Deus. E tem muitas outras evidências, mas essa é uma que eu uso, né? A consequência de não seguir a palavra de Deus. Então, os ateus, os agnósticos, não têm desculpas. Vamos seguir lendo cá. Vamos lá. No versículo 21. E no versículo 21, muito legal. Ela folha aqui. Mas aqui fala a ira de Deus. Qual é a ira de Deus? Versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem se
renderam graças, nem lhe renderam raças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo ser sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. A Bíblia fala aqui algo muito interessante. Fala que, como o homem decidiu não seguir a Deus, ele faz algo naturalmente. Ele cria ídolos. O que é um ídolo? É qualquer coisa que você adora que não é Deus. O ser humano foi criado para adoração. Deus nos criou para adorar a Ele. Então, quando paramos de adorar a Ele, algo horrível acontece. Você tem a necessidade de adorar ainda, e você termina criando ídolos, que são qualquer coisa que é mais importante que Deus. Na cultura do primeiro século, sem dúvida, eram outros deuses, e em outros países agora também. Nesse país, outros deuses são outras coisas, ídolos. Que podem ser nossos ídolos? Pode ser o dinheiro, a carreira, sexo, conforto. Ainda coisas boas podem tornar-se ídolos, que você coloca antes de Deus, como pode ser até a família. Nada é mais importante que Deus. E quando você tem um ídolo que não é Deus, o que acontece? Você sofre consequências. Você sofre consequências. Vamos seguir lendo aqui, versículo 24. Fala: por causa disso, por isso, versículo 24, por isso, por ter ídolos, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então aqui fala uma palavra-chave. Fala: por causa disso, e ser idólatras, Deus te entregou. Te entregou. Deus te entregou. Aqui fala a pecados sexuais. Deus te entregou. Qual é a ira de Deus? A ira de Deus é isto: você, quando decide pecar em uma área, se continua pecando nessa área e não se arrepende, se torna um ídolo esse pecado. E o que faz Deus? Você quer pecar? Tudo bem. Agora eu vou entregar você a esse pecado. E Deus te entrega. Quem te entrega? Que você já não tem controle. Você já está entregado a esse pecado. E agora esse pecado você vai lutar por o resto da sua vida. Você está entregado a esse pecado. E com Deus pode vencer, mas ainda vencendo com Deus, você está entregado nesse pecado. Porque Deus te entregou. E aqui fala pecado sexual. O sexo é algo que Deus criou. É algo bom. Porque a Bíblia fala que tudo que Deus criou é bom, né? Então o sexo é algo bom que Deus criou para os confins do casamento, do matrimônio, né? Nos confins do casamento e do matrimônio, o sexo é algo muito, muito bom, amém? Mas nós, a maioria de nós, antes de casarmos, nos entregamos a um pecado sexual, seja masturbação, pornografia, sexo com mulheres, etc. E quando você insistiu em pecar, Deus fala: agora eu te entrego. Então, no meu caso, tristemente, eu sou casado agora com Linda, amém, sou fiel, amém, tudo bem? Mas antes de eu ser discípulo, eu olhava pornografia, eu me masturbava, pedia sexo com minha namorada. E eu me entreguei a esse pecado, e Deus me entregou a esse pecado. Então agora, Deus me entregou a esse pecado. Eu sempre vou lutar com esse pecado.
eu vou lutar sempre com pensamentos impuros, eu vou ter tentação de olhar algo na internet, eu vou ter tentação de masturbar-me e ainda de ser adúltero. Mas eu não vou fazer, amém? Mas a tentação sempre vai estar. E eu pensei, nossa, eu me batizei com 22 anos, agora tenho 41 anos. Eu pensei, eu acho que quando eu tinha 22, pensei, quando eu tinha 40 anos, a tentação vai ser menor. Sabe o que acontece? Não é menor. A tentação para mim é igual aos 22 que aos 41. Por quê? Porque por eu decidir pecar bastante nessa área, Deus me entregou. E eu vou lutar, essa foi a ira de Deus. A ira de Deus, o castigo de Deus, é que por eu decidir pecar nesta área tanto, Deus me entregou nesta área, e agora eu vou lutar por o resto da minha vida. E isso é bom, porque quando eu sou fraco, sou forte. Eu entendo que sou fraco, e se eu estou longe de Deus, o que vai acontecer comigo? Imediatamente vou começar a masturbar, pecar, etc. Isso que vai acontecer comigo se eu estou longe de Deus. E por isso é que eu preciso estar perto de Deus, amém? E também alguns de vocês podem relacionar-se com o que eu estou falando, amém? Especialmente os homens. A ira de Deus é que Ele te entrega a qualquer pecado que você decide insistir. Por exemplo, drogas, álcool. Beber álcool, biblicamente, não é pecado. Um pouquinho, sem ficar bêbado, amém? Mas quando você insiste em beber, o que acontece? Chega um momento que você se torna quê? Alcoólatra. E agora você luta por o resto da sua vida. Por quê? Porque Deus te entregou. Drogas. Você pode fumar maconha, andar como discípulo, amém? E não ser viciado. Mas chega um momento que você faz drogas, maconha, outras coisas, e você fica quê? Viciado. E agora você tem um problema para o resto da sua vida. E você sempre vai ter que ter cuidado nessa área. Masturbação, pornografia, raiva. Alguns de nós nos entregamos à raiva. E somos pessoas que temos muita raiva. Por quê? Porque nos entregamos a este pecado e Deus falou que agora eu vou entregar-vos a este pecado e você sempre vai lutar com raiva. E você precisa de Deus para ficar calmo. Tristeza, depressão. Tem uma depressão que é genética, mas a maioria das depressões de hoje em dia são muito diferentes. Muitos falam que a depressão é a doença do século 21. Parece que quase cada pessoa tem depressão em partes da sua vida. O que é a depressão? Que não é genética. Você tem dor na sua vida, você sofre na sua vida, seja por o pecado de você ou por o pecado de outros. Ou por situações da vida que acontecem, que são tristes. E você não vê a Deus. Por não ver a Deus, você persiste na sua tristeza e não vê a bondade de Deus, persiste em sua amargura, e Deus fala, tudo bem, você não quer ver-me como bom? Eu entrego você a tristeza e a depressão. Você vai lutar com a depressão por o resto da sua vida. E você precisa de Deus para vencer. Com Deus pode vencer, mas precisa estar perto de Deus, amém? Vamos seguir lendo aqui, versículo 24. 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Uau, que escritura! Especialmente no século 21 aqui em São Paulo. O pecado sexual homossexual é a mesma coisa que o pecado heterossexual sexual.
Nós como discípulos, primeiro, quero falar isso, temos que amar a todas as pessoas, amém? Sem importar o pecado, temos que amar a cada pessoa. E é triste quando aqueles que se chamam cristãos têm uma atitude ruim com pessoas que são homossexuais. Temos que amar os homossexuais, amém? Mas eles têm um pecado que tem que arrepender-se, igual que eu tenho que arrepender-me de meus pecados, amém? Então, que é homossexualismo? Você não nasce homossexual, biblicamente, como muitos acreditam. Você é entregado nesse pecado. Você é entregado. Você decide fazer esse pecado e você, depois de um tempo, Deus entrega a você, como fala a Bíblia. É a palavra de Deus, amém? Mas o bom é que com Deus você pode mudar, amém? Não tem nenhum pecado que com Deus não pode mudar. Mas se Deus entregou você ao pecado do homossexualismo, você sempre vai lutar com isso. Você ainda casado, você de vez em quando vai ter um pensamento impuro como homem. Tudo bem, tem que arrepender-se e Deus está com você. Deus te entregou nesse pecado. Com Deus você pode mudar, mas sempre vai ser uma tendência. Mas com Deus podemos ser diferentes. E às vezes as pessoas que têm um passado homossexual se tornam melhores discípulos. Por quê? Porque eles entendem que eles precisam muito de Deus, amém? Então, não tem um pecado que você não pode vencer. Mas temos que entender que o pecado não é genético. E nós decidimos pecar e nos entregamos. E às vezes uma combinação de pecados. É amargura com pecado sexual, etc. E você decide entregar seus pecados e Deus também te entrega. Mas com Deus podemos e vamos vencer, amém? Vamos seguir lendo cá. Versículo 28 ao 32. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para que praticarem o que não deviam. Então, que fala que Deus te entrega a uma condição mental reprovável. Aqui fala que Deus entrega a condições mentais, problemas mentais. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente as continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Uau, que escritura! A Bíblia fala aqui que Deus, depois de um tempo, Ele te entrega a uma condição mental reprovável. E fala de todas as áreas que hemos falado aqui. Coisas que não são normais. Assassinato, etc. Fala de desobediência com seus pais, arrogância, inventa maneiras de praticar o mal, caluniador, bisbilhoteiros, inimigos de Deus. Deus te entrega. E é o que falei da depressão. Deus te entrega. Mas com Deus, você pode vencer, amém? Vamos a Hebreus, capítulo 12. Vamos lá. Como podemos vencer? Como podemos vencer quando Deus nos entrega um pecado? Por nossa culpa. Como podemos vencer? Hebreus, capítulo 12. Versículo 5. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que eles dirigem como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho.
suporte nas dificuldades, recebendo-a como a disciplina. Deus o trata como filhos. A Bíblia fala: vocês esqueceram o ânimo de Deus. Esqueceram o ânimo de Deus. Quando pensamos no ânimo de Deus, pensamos em coisas boas, animar, falar coisas boas para você. Mas biblicamente, aí fala que o ânimo de Deus é o castigo de Deus, é a disciplina de Deus. E que como um bom pai disciplina a seus filhos, Deus, como o Pai Supremo, disciplina a todo ser humano para seu bem. Como podemos vencer? Quando somos entregados no pecado, temos que entender a Deus. Entender que Deus é bom. Que Deus permitiu essa mágoa em você. Deus permitiu esse pecado em tua vida. Para quê? Para que você se tornara a Deus. Muitos se tornam a Deus porque tem um pecado que não pode mudar. É incrível. E você tem que ver um Deus soberano. Deus te entregou esse pecado e você precisa de Deus. Amém. É ruim que eu vou lutar com isso. É ruim que eu sempre vou lutar com pensamentos impuros. Mas que bom que Deus me feriu. Por quê? Porque agora eu posso buscar a Deus. Se minha vida fora perfeita, eu nunca buscaria a Deus. Pensa, se você não tiver a mágoa que você tem no seu coração, se você não tiver o problema que você tem hoje, você não buscaria a Deus. Se sua vida fora perfeita com mãe e pai, você nunca buscaria a Deus. Muitos de nós tivemos problema: pai ausente, pai ruim, mãe ausente, há problemas da infância, etc. Tudo isso Deus permitiu. Ele não gostou do pecado disso, ele odeia o pecado, mas Deus permitiu esse pecado que acontecera contra você. Por quê? Para que você hoje buscara a Deus. Amém? Mas o que eu notado é que nossa mágoa, nosso pecado nos leva a Deus inicialmente. Amém? Mas se não entendemos nosso pecado bem espiritualmente, a mesma coisa que nos leva a Deus, depois de um tempo, nos afasta de Deus. Então você tem um passado, vamos supor, um passado homossexual. Você se arrepende, busca a Deus. Amém? E um discípulo fiel. Mas você não sigue entendendo isto, e você não sigue lutando contra o seu pecado, cai no pecado de novo e termina caindo da fé. Depressão. Você é triste, está sozinho, busca a Deus, se arrepende, se torna um discípulo. Amém? Mas você, no tempo, tem sintomas de depressão, porque você vai ter por a vida inteira, e você não vê como algo de Deus, e você termina caindo da fé. Porque você não vê a mágoa como algo de Deus. Deus está em controle da tua vida. Amém? Temos que ver, como fala Hebreus 12, que Ele castiga aquele a quem Ele ama. Amém? Tem duas maneiras de responder a seu pecado e a dor em nossa vida. Pode ser um matrimônio que não é bom, pode ser uma condição financeira que não é bom, pode ser uma doença, pode ser uma falta de um familiar. Tem duas maneiras que você pode responder a isso. A primeira está em Salmo 119. Vamos lá. Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendessem os teus decretos. Amém? O salmista aqui fala: nossa, foi bom que eu passei por esse sofrimento, porque agora eu sigo a Deus. Amém? A primeira forma de ver seu sofrimento, número 1, é buscar a Deus. Você fica mais perto de Deus. A segunda forma é Apocalipse 16. Vamos lá, o último livro da Bíblia. Apocalipse 16, versículo 9. Linguagem figurativa aqui. Fala, Apocalipse 16, 9 fala: esses foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Uau!
A segunda maneira de entender o sofrimento é de afastar-se de Deus. Então, é interessante. Pode ter pessoas na mesma família, irmãos, e um se torna de uma maneira, outro de outra maneira. Por quê? Aunque tiverem a mesma criação, um decide buscar a Deus e outro decide não buscar a Deus. Não importa a circunstância, o que importa é seu coração. Quando você sofre, você tem duas opções. Número 1, aproximar-se de Deus e ser mais como Jesus, amém? Número 2, afastar-se de Deus. E tem pessoas que, quando sofrem, se afastam de Deus, mas ainda bem na igreja. Por quê? Porque gostam de ter amizades na igreja. A igreja é muito amorosa, amém? Temos muito carinho, amém? Amém. Mas tem pessoas que estão na igreja, mas tem muito pecado escondido. E eles não confessam por vergonha, porque não querem que as pessoas saibam como eles verdadeiramente são. Mas Deus sabe como você é, Deus sabe o seu pecado. Que é importante, irmãos, não fingir. Todos aqui somos pecadores. Eu sou pecador. Eu sem Deus sou terrível. Mas com Deus posso ser incrível, amém? Então, se você está em pecado hoje, você não é algo estranho, você é normal. Confessa seu pecado a Deus e aos irmãos que estão perto de você. Confessa seu pecado. Seja aberto. Não guarde pecado na igreja, amém? A igreja é muito incrível, mas não guarda pecado, porque se você guarda pecado na igreja, Deus não te vai abençoar você e não vai abençoar a igreja também. Porque Deus é celoso e justo com a igreja. Deus quer ver uma igreja justa, uma igreja santa, uma igreja separada, uma igreja que está fazendo a vontade de Deus, amém? Amém. Para terminar, 2 Coríntios capítulo 12, é a escritura de onde tiramos o título da nossa pregação hoje. Paulo era um irmão incrível, um apóstolo incrível, mas era pecador. A única pessoa que nunca pecou foi Jesus, amém? Então Paulo tinha pecado. Qual era o pecado de Paulo? Orgulho. Deus entregou ele de orgulho. Por quê? Porque era uma pessoa muito talentosa. Era basicamente um fariseu antes de ser discípulo. Era uma pessoa incrível, educada. Paulo escreveu 3/4 do Novo Testamento. Ele tinha visões de Deus. Ele tinha visões dos céus. Era um homem incrivelmente abençoado por Deus. E a tendência dele era orgulho. E alguns de vocês têm essa tendência. Deus entregou ao orgulho. E capítulo 12, versículo 7 fala assim: para impedir que me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um inimigo na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém. Paulo era orgulhoso, e Deus não pode trabalhar com pessoas orgulhosas. E Deus queria que Paulo fosse humilde. Então Deus deixou que Satanás infligira nele um espinho na carne. Que é um espinho na carne? A Bíblia não fala qual é. Que bom que não fala. Por quê? Porque todos nós podemos relacionar-nos com isso. Paulo tinha um espinho na carne. Talvez era uma doença, não sabemos. Ele orou a Deus 3 vezes: Deus, tira esse espinho de mim. E lembra, Paulo tinha o dom de cura.
Ele podia curar outras pessoas, mas não se podia curar a ele mesmo. Deus, cura-me! Deus fala, não, você precisa isto. Minha graça é suficiente para você. E aí ele entendeu, fez um clique. Entendo. Agora eu me vou regozijar, eu me vou alegrar nas minhas sofrimentos, angústias, tristezas. Por quê? Porque quando sou fraco é que sou forte. Você quer ser um irmão forte hoje? Sim, verdade? Você quer ser forte? Sim. Tem que ser fraco para ser forte. Como ser forte? Entender que você é um pecador. Por ser pecador, em diferentes áreas, Deus entregou a pecados. Mas esse entregue foi por Deus, por amor a você, para que você viera a sua necessidade de Deus. E não para que você abandone Deus. Para que você fique firme na igreja. E você busque a Deus de todo o coração, amém? E assim buscando a Deus, quando você é fraco, se torna forte. Quero falar de uma pessoa que foi muito fraca. É um americano que se chama Harlan Sanders. Vou falar um pouquinho da história dele. Quando ele tinha 5 anos de idade, seu pai morreu. Aos 16, ele não terminou o ensino médio e começou a trabalhar lá nos Estados Unidos. Aos 17 anos, já tinha perdido 4 trabalhos. Aos 18, se casou. Naquela época se casavam antes. Aos 19, se tornou pai. Aos 20, sua esposa deixou ele com a criança também. De 18 a 22 anos de idade, ele trabalhou como maquinista no trem. Depois, mas foi demitido também. Depois, ele foi no exército por um tempo. Depois, tratou de estudar uma carreira, tratou de estudar ser um advogado, mas não entrou na universidade. Começou a vender convênios médicos, mas fracassou nisso também. Finalmente, ele falou, nossa, o que posso fazer? E ele se tornou cozinheiro num restaurante pequeno. E assim trabalhou a vida inteira dele. Chegando aos 65 anos de idade, ele se aposentou. Que é a idade que você se aposenta lá nos Estados Unidos naquele tempo. Agora é 66 anos. Mas aqui em São Paulo, eu acho que ainda é 65. Não? Ele se aposentou aos 65 anos. Naquela época não tinha pensão. Então ele aos 65 anos não tinha nada. Ele pensou, minha vida foi um fracasso. E ele decidiu suicidar-se. Antes de suicidar-se, ele se sentou debaixo de uma árvore para escrever seu testamento à sua família, uma mensagem a eles. E enquanto ele escrevia, ele pensou, nossa, eu poderia haver feito tantas coisas. E pensou as coisas que ele poderia, escreveu as coisas que ele poderia também haver feito. E depois disso, ele pensou, nossa, mas ainda posso fazer algo. Eu fracassei na minha vida, tenho 65 anos, mas ainda posso fazer algo. Ele pensou, o que posso fazer? Ele falou, eu faço algo melhor que a maioria das pessoas. Cozinhar. Amém. E ele pensou, e eu cozinho muito bem frango. E ele tinha uma receita especial de como cozinhar frango. E ele lá em Kentucky, ele era de Kentucky, ele pediu emprestados, naquele tempo, $87. E começou a cozinhar seu frango com sua receita especial. E começou a vender o frango de porta em porta na sua vizinhança, aos 65 anos de idade. O que aconteceu? Aos 88 anos de idade, ele já tinha construído um império econômico. Ele se tornou um bilionário. E ele é o que fundou KFC, Kentucky Fried Chicken, em inglês. KFC tem mais de 20 mil
restaurantes em todo o mundo, em 123 países. É um dos 3 maiores de toda comida rápida no mundo. Até existe aqui em Brasil, lá em Tatuapé eu como de vez em quando, mas tem muita gordura. Mas eu gosto muito o frango de KFC, mas tem muita gordura, não? O que eu estou falando, irmãos? Olha o que aconteceu com esse homem. Fraco, sem nada, 105 anos, se tornou um milionário. Por quê? Porque ele entendeu: minha fraqueza, que é ser cozinheiro, me faz forte. E conseguiu algo, aos olhos do mundo, incrível. Quanto mais nós, que somos discípulos de Jesus. Amém. Nós não estamos buscando ser bilionários, amém? Amém? Ainda que seria bom, mas não estamos buscando isso, amém? O que nós estamos buscando é chegar nos céus, amém? Amém. O que nós estamos buscando é salvar nossas famílias, amém? Amém. É salvar nossos amigos, é evangelizar o mundo, nossa geração, mas para você poder fazer isso e ficar fiel a vida inteira, você tem que ser fraco para finalmente ser forte. E para Deus seja glória. Amém. Bem, obrigado, foi muito boa a pregação.